12. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com o propósito e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber aí sobre esse texto, a respeito dos dons do Filho, o Filho Jesus aqui, é o fato de que foi Ele quem concedeu dons aos homens. Foi Ele quem deu os dons, o Filho. Os dons procedem dele e Ele concede uns, pessoas, para que sejam apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Então, é Ele quem concede uns, algumas pessoas para isso. Então, por isso nós chamamos também de dons pessoas, são pessoas. Cada um desses seria uma pessoa que possui esse dom, esse chamado, essa vocação, e isso vem da parte de Deus, tá? A segunda coisa que é importante a gente pensar é quando, de acordo com esse texto, quando foi que ele concedeu uns para apóstolos, profetas? Quando? Não está aí o texto? Desculpa. 1 Coríntios 12, 28 diz: na igreja Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Então aí ele está falando uma ordem, como o Espírito Santo estabeleceu uns aí na igreja, essa relação de diversidade também, Obrigada. Quando a gente olha lá no Efésios ainda, no 4, no 8 e 11, ele concedeu uns para... Ele diz lá em que momento isso aconteceu, Lá no versículo 8, ele vai dizer: quando ele subiu às alturas, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, mestres. Então, desde quando existem esses dons, pessoas? Desde quando ele subiu às alturas. Por isso eles são chamados também os dons da ascensão de Cristo. Dons ministeriais ou dons da ascensão de Cristo. Tá? Por quê? Porque foi nesse momento, quando ele subiu às alturas, ele deu, ele levou cativo o cativeiro. E aí ele dá dons aos homens. De onde foi que ele concedeu esses dons? Ele está lá, imagina, levou cativo o cativeiro, ele ascendeu aos céus. A destra do Pai agora, que trouxe já aquela motivação básica para a vida, agora ele traz esses dons aos homens, direto lá do trono do Pai, E o propósito desses dons, a gente tem aí no versículo 12, a gente não leu aí, Efésios 4:12, deixa ele abertinho aí que facilita. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha os verbos que tem nessa frase aí. Quais são? Tem versões diferentes, não tem problema. Quais são os verbos aí desse versículo, dessa frase? Aperfeiçoamento, preparar. Aperfeiçoar, preparar. Mais algum? Edificar. Então, aperfeiçoar fala de um processo de maturidade, de crescimento, em que vai sendo vai crescendo. Lembra que a gente precisa crescer no dom? É isso, eu vou aperfeiçoando, sendo aperfeiçoado. Preparar para alguma coisa. Então é um aperfeiçoamento que tem um propósito de preparo. E esse preparo é para quê? O último verbo? Edificar. Lembra que a gente falou essa palavra edificar, que eu nem sei que ela é
Então, claro, porque tem coisas que vão caindo no óbvio pra gente, a gente perde o sentido, né? Mas edificar é lançar os fundamentos. Tipo, quando você vai construir aqui uma casa, você prepara o terreno, não é? E aí você vai colocar toda uma estrutura lá debaixo da terra e você vai começar sobre esse fundamento levantar um prédio, edificar. Né? Então essa é a relação. O motivo do preparo é a edificação de quem? Do corpo. Quem faz parte do corpo? Nossa, é bastante gente, né? Eu faço parte do corpo. Você. Então é para a sua edificação. Individualmente e coletivamente. Percebe? Então esse é o propósito dos dons de ministério. Bom dia. Bom dia. Ele vai facilitar, ele vai equipar o corpo de Cristo. Bom, chegamos até aqui então. Deixa eu ver se eu falei tudo essa parte. Sobre essa relação agora aqui. Olha lá. Cada crente, um papel importante. Tem uns textos que eu quero que a gente abra lá. Mateus 10, 1, 7, 8. Eu vou abrir com vocês aqui. Mateus. Hoje a gente vai estabelecer os fundamentos, tá? A gente não vai falar assim detalhadamente sobre cada um dos dons, que é bastante coisa. Hoje a gente vai entender do que se trata, a gente vai se situar um pouco. Mateus 10. Um, 7, 8. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino. Aliás, é melhor a gente ler inteiro, né? Porque senão vai ficar meio sem sentido, né? Então, ele separa os 12 no versículo 2. Acompanha comigo lá. No 3 e no 4, ele ainda está citando quem são esses 12. No 5, a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então, a orientação enquanto ele falar. Não tomeis rumo aos gentios. Não vão para lá. E não entrem em cidades dos samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então, Jesus envia eles agora, caminhou com eles, Jesus chamou eles para si mesmo, deu um treinamento básico ali, algumas orientações, e aí envia eles com uma missão e com uma mensagem. Olha, vocês vão lá pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. De preferência, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Fácil, gente, Então Jesus vem aqui, chama aqui, escolhe todos nós, e aí ele vem e fala, olha, o treinamento é o seguinte, não façam dessa forma nem dessa, o propósito é esse. E aí, o que é para vocês fazerem? Vão lá, curam os enfermos, ressuscitam os mortos, expulsem os demônios. Simples, Tarefa básica. Só que para isso Jesus deu para eles autoridade. Deu para eles poder para que eles pudessem realizar isso. Então, isso nos fala que cada crente, cada pessoa tem uma tarefa importante, tem o seu papel dentro do corpo, dentro da igreja. Tá? Não quer dizer que todos nós temos dons de ministério. Como eu falei, esses dons são pessoas e a gente vai desenvolver isso e vocês vão entendendo o porquê também. Diferente dos dons do Pai, digamos que eles não são assim distribuídos numa quantidade muito generosa, para todos, para muitos, não é. Então, agora o que é importante a gente saber? Que Jesus ele treina, prepara cada um de nós, cada cristão, para exercer o seu papel fundamental no reino de Deus. Cada um de nós tem
né, um chamado e um propósito de Deus, que tem o propósito de manifestar o reino dele. Nós temos uma mensagem, nós temos uma autoridade, nós temos poder para realizar isso, no nome dele. Tá? Então isso aqui é algo que precisa ficar claro para nós. A gente já viu aqui, né, essa questão dos dons, para que eles servem, esses dons de ministério. E aí agora, eu queria que a gente pensasse um pouco, né? Qual é o alvo final desses ministérios? Né? Até quando, né? A gente vai pensar um pouco a respeito disso. A partir de agora, né? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês lerem, né? Senão fica na questão de eu falando enquanto vocês leem. Então a gente tem aqui, né, o propósito desses dons, né? O propósito é preparar para o serviço. É a primeira questão. Então ele tem o propósito de treinar. Numa guerra nós temos muitos soldados. Todos nós crentes, filhos de Deus, somos soldados desse exército, que é o exército dele. Concorda comigo? Nós somos esses soldados, tá? Nós vamos para a guerra, né? Manifestar o reino de Deus, né? Essa guerra em que as portas do inferno não vão prevalecer. A gente vai para essa guerra, né, para lutar em nome dele, pelo reino dele, pela manifestação da glória dele. Agora, a gente sempre tem o hábito de pensar, não sei se com você é dessa forma, mas no meio da igreja, que Deus chamou algumas pessoas para realizar algumas coisas. Então, o papel é delas fazerem isso. E normalmente essas pessoas são essas: os pastores, os profetas, os mestres. São eles que vão lá na guerra e vão resolver o problema da guerra, né? Nós vamos ficar aqui bem cuidados e protegidos por eles também, né? Para que tudo dê certo. A gente tem esse hábito de pensar dessa forma. Mas não, como a gente viu ali, Jesus nos chamou e nos deu autoridade, nos deu uma mensagem. Tá? Isso é tarefa para todos. E ao contrário do que a gente possa pensar, ou que possa se comumente pensar aí fora, esses dons, pessoas aqui, eles têm um propósito de preparar para o serviço. Eles vão preparar quem? É isso aí. Nós. Eu, você. Percebe? Então, quem são os soldados que vão lá na linha de frente? Nós. Eles são aqueles generais turões, assim, que vão nos treinar, nos preparar para nós irmos. Percebe? Esse é o propósito desses dons: treinar, equipar, preparar o corpo. Ok? Alguma questão até aqui? Alguma dúvida, algum pensamento sobre o que a gente falou até aqui? Está fazendo sentido? Tá? Não? Não? Tá tudo bem então. Vamos lá, vocês estão com sono, né? Eu também estou. Edificar o corpo de Cristo, já falamos sobre isso. Promover a unidade da fé. Então, lembra que a gente falou do Pai, né? Sobre sermos um corpo. Digamos que esses dons estão em cada parte, entende? E eles estão ali trazendo facilitando o acesso, facilitando as relações, preparando para o serviço, aquele serviço que está sendo realizado, né? Pela mão, pelo pé. Fazer assim, né? Então eles estão ali em cada um desses lugares, preparando o corpo, né? Para isso. E o propósito, não deu certo, deixa eu ver, é manter a unidade dessa fé. Por quê? Para que a mão não comece a achar que ela é mais importante do que o pé. Ou que o braço tem que fazer todo o serviço, já que
né, o quadril está se movendo muito bem. Então, para que aconteça tudo de uma forma, né, dentro de uma unidade de fé, nós venhamos a crer numa mesma coisa, caminhar no mesmo, né, direção e caminho proposto por Deus, Deus traz esses dons para a igreja, esses dons pessoas para a igreja. Quando nós pensamos num chamado ministerial, um chamado integral, nós estamos falando desses 5 dons. Precisamente. Ok? Porque são eles. Você vai falar, Fê? Eu ia fazer uma pergunta. Pode falar. Pode. Integral você diz em questão de tempo ou questão outra? Tempo também, porque vai ser necessário, entende? Não vai dar muito para conciliar algumas coisas. Pode-se tentar, vai ficar difícil, né? Mas na medida em que a gente vai avançando, a gente vai percebendo que precisa abrir mão de algumas coisas. Esses são o chamado que a gente pensa, né? Aquela pessoa que foi para determinado lugar, para, né, algo que Deus colocou precisamente no coração dela, a pessoa que vai fundar uma igreja, a pessoa, entende? Esses são esses dons. E na medida em que essa igreja que vai sendo iniciada, esse corpo ali, Deus vai estabelecendo, né, o Jesus, o Cristo, uns para apóstolos, uns para profetas, uns para. Okay? Então, essa é a forma, o processo. E essa questão do integral, né, integral do tempo, que o Fê fala, né, então essa pessoa talvez não vai conseguir desenvolver aquela profissão que ela tenha estudado para. Talvez precise abrir mão disso. Né? Por exemplo, se um homem, né, marido, ele é chamado com um dom desse, em um determinado tempo da caminhada cristã dele, porque a gente nunca começa lá em cima no dom, a gente começa subindo, devagar, né? A gente vai sendo treinado, vai sendo preparado para aquilo, porque já existem alguns, e esses que estão lá treinando-nos para o serviço, então a gente está no meio desses, estamos sendo treinados. Quando chegar esse momento, sabe, o marido que tem um chamado, de repente a esposa não tem algo, ele não tem que cobrar a esposa de que a esposa, você tem que ir junto, você tem que fazer, você tem que, sei lá, se ele vamos pensar no apóstolo, né? Se ele é o apóstolo, né? Um chamado para um apostolado, não, você vai ter que ir comigo, eu preciso ter alcance, possível, eu não vou parar no mesmo lugar, eu vou para todos os lugares, né? Eu vou cuidar de muitas pessoas, você precisa cuidar comigo. Não, ela precisa ser esposa. Se ela não tem um chamado para isso, e ela está com ele, está debaixo da missão dele, então ela tem que ser esposa e viver aquilo que Deus estabeleceu para ela. Uma mulher, né, a esposa, foi chamada, né, sei lá, pastora, ser, né, pastora, para viver dessa forma, cuidando das pessoas, então vai visitar, ele vai na casa de uma, na casa de outra, ele ensina, ele discipula, ele aconselha, né, vai orar e tem toda essa relação. E o marido, ela não tem que convencer ele que ele também tem que estar no chamado dela. Ela não tem que forçá-lo a isso. Entende? E nem o marido tem que se sentir cobrado de querer caminhar junto no mesmo rumo. Não. Né? Do dom. Não, se não é o chamado dele, esse, talvez tenha outro. Possivelmente, né? Possivelmente. Mas ele precisa ser marido. E ela, né, não pode esquecer que ela tem marido. Enquanto ela vive o chamado. Você entende? Então, eu não posso convencer o outro a viver o que Deus deu para mim. Porque Deus dá uma dispensação, uma unção específica para realizar cada coisa. Tá complicado aí o negócio? Descobri um amém. Foi. Amém. Compartilha aí, foi na roda. Viu? Não? Vamos lá, Efésios 4, do 14 ao 16. Vamos pensar sobre essa relação toda que a gente falou aqui, ó. Já volto ali. Alguém pode abrir? Eu vou pegar um café e já vai ler. É do 14 ao 16, tá? Pode ler bem alto, com uma voz bem forte, potente.
Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Tá vendo? Para que cada parte se encaixe, encontre o seu lugar, para manter o equilíbrio desse corpo. Olha lá, ensinar e promover essa unidade da fé. No versículo 13, lê o 13 aí, desse mesmo... Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida de estatura de Cristo. Não é? Olha lá. Preparando para o serviço, para edificar, promovendo essa unidade da fé, ensinando o conhecimento do Filho de Deus. Mas peraí, o conhecimento do Filho de Deus é ensinável? É para ser ensinado? Não é? O que vocês acham? Sim. Isso está escrito aí, né? É ensinável. A gente tem uma mensagem, né, para falar, pregar. Como ouvirão, né? Se não há quem fale, quem pregue, como crerão, não é? Se não tem ninguém falando, ninguém pregando a respeito. Então, é preciso ser ensinado. É o que a gente está fazendo aqui. Estamos, né, sendo treinados, estamos ouvindo, estamos tentando com que aconteça esse link, essa unidade de fé, levando o conhecimento do Filho de Deus, levar os crentes a um nível maior de maturidade. Ele fala que a medida da estatura, né, de Cristo tem um padrão, tem um modelo de discipulado para nós, que é chegar à estatura, né, de Cristo. Esse é o propósito dos dons de ministério, né? Trazer a plenitude do corpo, a plenitude de Cristo no meio da igreja, para que a gente ande com o mesmo coração, e não um para cada lado, um querendo ser melhor que o outro, um achando que é mais importante, mais relevante, né, que é o filho mais preferido, ou algo desse tipo, ou que não é muito preferido, não é muito amado, não é muito aceito, não faz muito parte. O propósito é a plenitude. Tudo bem? Tá dando amarelo? Foi amarelando, vai morrer. Então, o propósito é que a gente cresça, né? A proposta é que a gente amadureça, que a gente se desenvolva. Vamos lá. Isso aqui é importante. Isso é importante. Então, esses dons também, né? Preparem-se, né, para essa grande revelação. Né? Não são cargos, não são ofícios, no sentido de alguém que separa e coloca lá para exercer aquela função. Não são títulos, não são cargos. Paulo, por exemplo, se autodenomina Paulo, o apóstolo. Percebe? É um adjetivo do apóstolo, que fala sobre a função que o Paulo desempenha. Porque o dom dele é para o apostolado. Não, quando ele fala de si mesmo, ele não fala o apóstolo Paulo. Nós é que falamos assim. Porque nós já demos um cargo para o Paulo, para ser apóstolo. Colocamos ele num cargo, num ofício. Mas ele não é, entende, o adjetivo. Ele é o substantivo, a pessoa, Paulo, que tem o adjetivo apóstolo. Tem essa função. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala... o professor, né, vou usar o professor Felipe, lá na escola, né, o pessoal chama professor Felipe, né, ele não é professor, a função que ele desempenha, porque ele trabalhou, ele estudou para isso, né, é de ser professor, é para ensinar, é o que ele tem ali, né, a função que ele desempenha, tá? Mas por se tratar de uma profissão, a gente também entende que agora não desdizendo e desdizendo o que eu disse,
Ele é professor, porque ele tem o ofício, o encargo de ser professor, desempenhar a função de ensinar. O dom, ele não tem essa primeira relação de ofício. Ele não é. Ele tem a função de ser desempenhado, desenvolvido, de tocar a pessoa. Entende? Por que isso? Né? Porque ninguém pode se autodenominar pastor, apóstolo, profeta, mestre, evangelista. Ninguém. Só Deus, porque é Ele quem dá dons aos homens, é Ele quem concede. É sobrenatural. Não é algo que eu faço um curso, aprendo e me torno. Não é algo que tem a ver com as minhas habilidades de liderança, né? de artísticas ou qualquer coisa do gênero. É sobrenatural. É um encargo divino, é um chamado. Esses dons são chamados. E esse chamado é para ser como Jesus, né? Para ser servo do corpo. Então não tem hierarquia, entende? Um não é melhor, um não é maior, não tem uma função, né? Não tem um brilho diferente do que o do outro, uma necessidade maior do que o outro. Não, eles são todos necessários, todos eles em combinação servem para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Eles cooperam uns com os outros, né? Eles precisam estar juntos. Se eu não tiver uma parte, é como se eu tivesse faltando um dedo da mão. Tá? Então, é essa relação. E isso é dado por Deus, não é indicação humana. Né? Não é para que eu me sinta mais importante, ou porque eu acho que é uma coisa relevante, então eu devo me envolver com aquele dom. Né? Eu acho que eu comunico bem, devo ser evangelista. Né? Não. O problema é a gente tentar, às vezes, se colocar em alguns lugares dons que não é o que Deus nos chamou para ser e fazer. Eu tive um amigo, o Marcão era amigo dele também, né? Ele foi um dos discipuladores da minha família, né? No início da nossa conversão também. Esse amigo, que também cooperou ali, né, com esse processo de discipulado, tudo isso, era um grande evangelista. Mas pensa no evangelista, uma unção de evangelista, com uma autoridade de evangelista. As pessoas, quando ele começava a pregar, começava a falar, não é? As pessoas se quebrantavam, se convertiam, se arrependiam. Não é? Era algo fantástico. Quando ele reunia, não é, algumas pessoas jovens na igreja, geralmente era uma maioria de jovens, ele reunia jovens na igreja onde ele também foi de uma outra igreja, ele treinava, ele capacitava e ficava todo mundo assim, preparando para o serviço, não é? Então a gente confluía para ele, a gente corria para ele e ele enviava, e ele nos dava essa retaguarda, mas ele também dava o exemplo, ele agia, ele orava, né, às vezes no estacionamento tinha alguém lá, ele chegava e Deus já falava, trazia uma palavra, né, de sabedoria, de conhecimento sobre a vida da pessoa, e ali ele já começava a falar a palavra de Deus, orar, daí já tinha uma coisa, já orava por cura, já era curado, era um negócio fantástico. Mas por alguma razão ele achou que talvez o dom de pastor fosse mais interessante, relevante, adequado do que ser evangelista que Deus tinha dado. Seria uma promoção. Uma promoção. Percebe? Não tem isso aqui. E ele se fez assim, pastor. Não deu certo. Né? A família sofre, as pessoas em volta sofrem, a igreja sofre, a pessoa sofre. Se torna religiosa, sai do propósito. Se torna um peso no ministério. Tira a alegria. Percebe? Então, eu não posso me fazer uma coisa achando que nisso vai ser melhor, é mais legal, né? Ou eu não tenho nenhum dos 5 dons de ministérios. Puxa, Deus, Pai, só deu o dom do Pai para mim, que cara, coisa chata, né? Não, são dons, são sobrenaturais, servem
Preparo do corpo para equipar a igreja, serve para o crescimento. Serve para que a gente cresça junto, manifeste a graça de Deus uns aos outros. A igreja avance, cresça em números também. Né? Agregue outros que não são do corpo, mas né, o Senhor tem um propósito de salvar. Cada um tem o seu lugar. E o que é relevante em tudo isso que a gente tem falado esses dias? Eu descobri qual é o meu lugar. Qual é o seu lugar do corpo? Para que serve você estar no corpo? Você não é uma verruga, a gente já falou sobre isso, nem um cisto, nada disso, né? Não é. Então qual é o seu lugar? Onde é que é para que você funcione? Porque às vezes a gente também se distrai com várias tarefas, várias atividades. Eu me envolvo em 10 mil ministérios porque eu quero trabalhar para Deus. A ótima disposição. Só que dessa forma, sem discernimento, sem orientação, querendo oferecer o seu muque lá para Deus, né? A gente não chega a lugar nenhum. A gente sofre, se machuca e machuca as pessoas. Fere o corpo, não fica saudável. Então eu preciso saber qual é o meu lugar do corpo. Para que é que Deus me chamou? Né? Ninguém foi chamado para ficar sentado assistindo o culto, senão eu fico em casa assistindo vários cultos. Me mandam dízimo por banco aí. Né? Pronto, cumpri o mandamento. Entra no chat para ter comunhão. Não, tem um propósito a gente estar aqui. Qual é? Né? Então eu preciso descobrir. Vamos lá em Romanos 12, do 3 ao 8. João 13. Aí a gente vai ler alguns versículos ali agora, tá? Abram primeiro Romanos lá, por favor. Esse Romanos vai falar sobre essa indicação, né? Provavelmente aí por Deus. Vai lá. Pode ler? Quem abriu, por favor? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, e de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aí a gente vê, né? Deus ele distribuiu, né, dons no meio do corpo, né, no meio da igreja. É Ele quem prepara, é Ele quem separa, né, para a obra do ministério. Nós somos um corpo, né, nós temos todos esses membros. Nós já lemos esses textos em algumas vezes aqui falando nos dons do Pai, né? Então, dessa parte aqui, uma coisa importante que eu queria destacar sobre o que estamos falando aqui, de que precisa ser indicado por Deus, de que precisa, né, ser chamado, entender esse chamado para servir, ou seja, para, né, considerar os outros superiores a si mesmo. É esse trecho do primeiro versículo aí que diz: ninguém, né, pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, ninguém se autodenomine ser alguma coisa que Deus não disse que é. É perigoso isso. Isso é sério, isso é gravíssimo. Eu não posso me autodenominar algo, entende? Não posso. Isso é sério. Eu não devo pensar além do que convém sobre mim mesmo. Eu devo saber onde é o meu lugar em Deus. O meu lugar no corpo. Para que serve eu estar ali? E desempenhar aquela função, desenvolver aquele dom, aquele talento, aquela, né, que Deus colocou ali na minha vida, né, da melhor forma possível para Ele, para a glória dEle, não achando que foi mérito, foi um treinamento que eu recebi para aquilo, ou eu nasci
não é com aquilo dentro de não. Deus me chamou. É a partir da conversão, lembra disso? Os dons são a partir da conversão. Antes disso, o que eu tenho? Eu tenho talentos naturais, que quaisquer pessoas, não necessariamente crentes, têm. Aqui nós estamos falando agora dos dons, são chamados, né? E eu não posso pensar de mim mais do que convém, porque não é a minha força. O dom manifesta, ele opera. E a pessoa que opera deve operar em sintonia, em empatia, em, sabe, unidade com os demais dons. Porque não existe essa relação hierárquica. Já abriram lá João 13? A gente vai ler aqui, ele vai falar sobre essa relação do serviço. Olha Jesus nos dando um exemplo. E às vezes a gente briga um pouco na igreja, ou escuta isso, né, nos nossos vizinhos. A gente não, porque a gente é tudo gente boa. Mas outras pessoas que não estão aqui, né, elas fazem isso, né? A gente gosta de falar das pessoas, né? A gente é ruim. As pessoas, então, né, às vezes elas brigam. Não me chamaram para fazer isso, chamaram o fulano. Eu que deveria estar fazendo tal coisa, eu tenho mais dom do que ele. Né? Olha o que Jesus fala. João 13, 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, pausa. Olha Jesus falando de si mesmo. Ele não está pensando de si mais do que convém. Ele sabe que o Pai, que tem tudo, confiou tudo nas suas mãos. Isso não é pensar de si mais do que convém. Ele veio de Deus, ele sabia de onde ele veio, de uma origem. E ele voltava para Deus. Ponto. Né? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de si, tomando a toalha, cingiu-se dela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. Percebe? Jesus, né, que o Pai, a quem o Pai confiou tudo nas mãos dele. Percebe quem ele é então? Olha só, ele se situando e tendo consciência da identidade, do chamado e do propósito. Né? E que ele veio de Deus, ele tinha uma origem, ele não era dessa terra. Né? E aí ele vem e diz aqui no final, né? Esqueci aqui. E ele voltava para Deus. Ele tinha um lugar, uma casa. Ele pertencia ao lugar para onde ele voltava. Sabendo de tudo isso, ele pega uma toalha, pega a bacia com água e ele vai lavar os pés dos discípulos, um por um, que teoricamente seriam menores do que eles. O Pai não tinha confiado tudo nas mãos dos discípulos, né? Eles não tinham vindo do céu se esvaziado de si mesmos, sendo Deus e tornando-se homens. Eles nem sabiam que eles iam voltar para algum lugar ainda. Então, Jesus se coloca menor até que eles, servindo. Eu, que deveria ser maior, tenho tudo para ser, poderia até reivindicar isso. Né? Eu não estou pensando de mim mais do que convém, porque o meu papel é servi-los. No 6, aproximou-se Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Né? Ele está reconhecendo Jesus. Jesus, você vai lavar os meus pés? E Jesus, o que eu faço você não sabe agora, você vai compreender depois. Tem uma porção de coisas, né, que Jesus faz na nossa vida e agora a gente não compreende. Vai fazer sentido lá na frente. Inclusive a respeito de dons e chamado. Né? Parece que Deus a revela no si que vai ser lá na frente. E a gente aqui já quer que a coisa aconteça pronta. E aí aquilo que está acontecendo parece que não tem nada a ver com aquilo. Fala, Deus, o senhor está meio equivocado? Está com crise? Não. Ele tem um projeto, um plano. Para chegar lá, preciso passar por aqui. Né? Vocês não sabem agora, vão entender depois. O Pedro disse: nunca me lavará os pés. Jesus, se eu não lavar
você não tem parte comigo. E Pedro pediu então, então já que é assim, lava o pé, a mão, a cabeça, né? Vamos tomar banho tudo de uma vez. Jesus declarou, quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos. Está falando de Judas, né? Na sequência aí. Agora vamos ler lá do 12 ao 17. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendei-vos o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. E sendo eu o senhor e mestre, eu lavei os pés de vocês. Então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei um exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, olha só, que coisa interessante, né? Jesus está aqui dando exemplo do que é servir, do que é esse chamado, do que é ter convicção do porquê que eu existo, do que o Pai confiou nas minhas mãos. Significa que eu posso servir os outros, posso abençoar os outros, entende? Então, o dom não é para mim, para o meu usufruto. Ou seja, não me traz status algum. Muito pelo contrário, me traz muita responsabilidade em relação a servir o outro, a servir os outros, né? A igreja. Pausa para a lista. Bom, nós tivemos aí uma reunião, né, em julho, agosto, com a Joy, com algumas pessoas a respeito do discipulado. Que haviam, né, colocado aí desde o início. Nós tivemos aí um delay de alguns meses, era para ter iniciado em agosto, no entanto, né, por conta de muitas atividades e compromissos, né, os nossos finais de semana ficaram bem enxutos aí e a gente precisou dar uma prorrogada. Vamos iniciar já iniciaram alguns e vamos iniciar alguns novos a partir de agora. Hoje, precisamente, né, nós vamos ter, depois da EBD, uma reunião com algumas pessoas aí que já se prontificaram e que já conversaram a respeito, né, do discipulado, e algumas já foram contatadas, outras não, mas estou abrindo, né, se você tem esse interesse no discipulado, nesse acompanhamento, né, que serve para quê? Um curso, né, ontem a gente estava conversando, inclusive, com o grupo, né? O discipulado não é um curso, né? O discipulado é um estilo de vida, né? Um estilo de vida pelo exemplo. Eu cresço e aprofundo na fé a partir de olhar para o outro como modelo de Cristo, olho para Cristo e sigo o exemplo, né? Isso é discipulado. É usar as verdades básicas da palavra de Deus, aprendê-las, né? E elas terem sentido prático para a minha vida. Isso dura uma vida inteira. Ele tem começo, mas não tem fim nessa terra, né? É isso que é o discipulado. Ela ajuda a acalmar os temores, né? Ajuda a temores da vida, né? Por quê? Porque eu vou abrir a minha vida com o outro, eu vou partilhar da minha vida com essa outra pessoa. Eu vou colocar, né, aqueles segredos que são tão meus e eu não falo para ninguém, né, para a luz, com a ajuda dessa pessoa. Então, né, pecados não confessados, crise, problemas que precisam ser resolvidos na alma, perseguições, né? E isso de acordo com a luz da palavra de Deus, tá? Então nós temos alguns discipuladores, alguns núcleos iniciando, outros vão precisar esperar um pouco mais, né? E eu vou passar a lista aqui, se você tiver interesse, você só precisa manifestar o seu interesse e depois do EBD nós vamos ter uma reunião, você pode participar dessa reunião também, tá bom? A gente pode tirar dúvidas, beleza? Voltando aqui então, fecha parênteses. Ok, vamos lá. Terminamos aqui o texto, né, no versículo 17. Vamos avançar então para a gente conseguir terminar aqui. Então nós estamos falando ali de funções, não de cargos. Ficou claro, gente? Pastor não é cargo, apóstolo não é cargo. Ninguém pode se dizer pastor, né? A gente tem exemplos, infelizmente, disso acontecendo aí fora. A pessoa parece que como você falou, Marcão, foi promovida. Não tem isso, promoção, né? Eu começo como pastor, depois eu vou ser mestre. Não existe isso, né? Cada dom é uma pessoa necessária no corpo, né? Então vamos lá.
Jesus, a plenitude de cada dom. Jesus viveu a plenitude de cada um desses dons, ou seja, ele nos deu o exemplo. Então eu vou pedir aqui que cada pessoa, né, possa abrir uns textos, beleza? Vou sortear. Vai lá, a Clarice, você pode abrir Hebreus 3:1. Ju, pode abrir Lucas 4:24. Deixa eu ver. A Jéssica, pode abrir João 10:14. Marcos, abre lá 1 Pedro 5:4. 2:25. 1 Pedro 2:25. Lucas. Gu, abre lá Lucas 4:28. Tá com o Bíblia aí, Flor? Carol? Isso. Mateus 9:35. Vai lá. Vamos ver. Como Jesus viveu cada um, né, desses dons aí, né, de forma plena. Como que ele nos deu esse exemplo. Vai lá. Quem abriu primeiro, pode ler por gentileza lá. Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Isso. Então nós estamos vendo Jesus aí nessa relação, né, de apóstolo, né, e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele, né, vivendo dessa forma, ele manifestando esse dom, né, desse apostolado, que seria um enviado também, né. Tem uma outra ideia a respeito dele, né, desse dom, sobre essa questão do alcance dele também, né. Mas isso a gente vai falar quando a gente for falar especificamente do apóstolo. Vai ao próximo, por favor. Vai falar sobre Continuou ele. Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Então Jesus está falando de si mesmo e falando do fato dele ser profeta e não ser aceito na sua terra. No caso aqui, ele está sendo esse profeta na versão do Antigo Testamento, né? E nessa relação, ele exercendo esse dom, ele não está sendo aceito naquele lugar. Para o próximo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Então Jesus, como pastor, né, exercendo esse ministério, né, de pastorear, de cuidar das ovelhas. E isso também ele manifestou. Não, tem mais, é isso mesmo, né? Tá certo? É o Marcos, Marcos. Vai lá. Ora logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebais e sensível coroa da glória. Então nós estamos falando de Jesus aí como o Supremo Pastor, né? É o Supremo Pastor, não é como qualquer, né, falar do dom como qualquer pastor, ele é o Supremo Pastor, a nossa vocação. Mas, pode ler, Lucas. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Então, mais uma vez, né, essa relação de Jesus como pastor, né, que cuida da nossa vida espiritual, que cuida do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. O próximo. Quem que é? Qual que é? Lucas 4:28. És tu. És tu mesmo. Quando viram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Oi. Também nem eu entendi. Tem tudo a ver com o profeta. Lê um pouco antes, por favor. 27. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando viram isso, não mais o quê? Estou ouvindo, tá? Não estou achando que faz sentido. Ele está fazendo aquela pregação do médico vai para os que são doentes, aí ele fala que nenhum profeta vai ser na sua terra, e ele vai citando os exemplos do dia a dia. E ele curou enfermos, pregou evangelho em alguns lugares ali, inclusive, é esse texto. Né? Esse é o final da pregação, depois que ele está falando disso tudo, daí eles ficam bravos com ele. Então, acha esse versículo, por favor, que ele está curando muitos enfermos, ele expulsou demônios ali, ele pregou, anunciou o evangelho do reino. É a partir do 23 ali.
Pode ler. Disse-lhe Jesus: sem dúvida me dirás esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Então Jesus prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva de Serepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã o sírio. Então que todos os que estavam na sinagoga ao ouvirem essas coisas ficaram cheios de ira. Isso nada. Isso é Lucas 4 mesmo? Sério? É o 18. É quando ele é expulso, né? Eu ia perguntar se Lucas É o 4. 18. faz mais sentido. É o 18, porque está falando do evangelista. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. É a missão e ali é a efetivação do que foi a missão, né? Ele curou, libertou, né? Trouxe a administração ali, que não foi aceito como profeta. Então, Jesus ele foi chamado, né, com esse, também foi ungido, né, dessa forma, com esse evangelista, né, que cura, liberta, né, traz essa liberdade de prisão. Então, ele também viveu essa relação. Tá? Mas o próximo agora, o último, espero que esteja certo aí, né, Carol? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então a gente está vendo aí Jesus, né, como esse ensinador, esse pregador que traz esse ensino, mestre. Ele é o mestre dos mestres, né? Então, essa relação de Jesus vivendo, né, a plenitude de cada um desses dons, deixando inclusive o exemplo, porque ele viveu e teve, manifestou, estando agora, né, ascendendo ao Pai, né, como depois da ressurreição, estando junto do Pai, ele pode agora dar esses dons para os homens. Desculpa, a Clarice está aí? Clarice está aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tira o dedo. Oi, moça. Qualquer momento. Obrigada. Deixa eu avançar. Ele deu dons até aqui, né? Então, essa relação aqui é extremamente importante, porque o dom, ele não é desenvolvido, ok? O dom não é desenvolvido, o dom, ele se manifesta. E nós passamos, então, a operar no dom. E nós depois vamos sendo aperfeiçoados no dom. Entende? Não é algo que eu aprendo a fazer, é algo que manifesta sobrenaturalmente na vida de alguém. Os dons de ministério, chamados. Então, essa relação de que ele deu. Até quando esses dons, né, vão ter eficácia, vão se manifestar, até que momento? Lá no texto de Efésios 4, a gente viu lá já que até que ele venha. Até que ele venha. Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre, o pastor, todos esses dons, os 5 ministérios, né, eles estão em operação hoje no meio do corpo de Cristo até que ele venha, é o prazo de validade. Então não acabou no início da igreja primitiva lá, não acabou lá, eles continuam existindo e manifestando, são os chamados, são os dons pessoas, né? E a importância da gente descobrir, perceber, né, enquanto a gente é tocado por esse dom, né, sendo equipado, sendo treinado, sendo preparado. E a importância de não revogar o dom para si mesmo. Efésios 4, 8 e 13, que a gente já leu, vai falar sobre isso. Uma relação importante sobre, né, essa questão dos 5 dons. Da necessidade dos 5 de não poder faltar um ou outro. Né? Então não é alguém que vai lá e unge, a partir de hoje você é evangelista. Não é assim. Tá? Então, por que eu preciso dos 5 dons operando? Né? Imagine que uma relação interessante é que o nosso corpo mesmo, nós temos 5 sentidos. Né? Lembram quais são? 5 sentidos do nosso corpo? Visão, olfato, paladar. Né? São 5. Para que eles servem?
Opa! Peraí, deu um tilt agora. Para que serve? Pra gente. O cérebro não está no meio. O cérebro não está no meio dos sentidos. Pra gente viver. Faz sentido o que você disse. Muito. Percepções? Hã? Percepções? Percepções. Né? Por que é importante ver? Vamos pensar. Por que é importante ver? No que te ajuda isso? Hã? Mais fácil, não cair. Se locomover, não cair. Mais fácil. Interessante. Não trombar em algumas coisas? Saber onde eu estou? Tromba do mesmo jeito, né? Ouvir. Por que é importante ouvir? Vou passar uma linha do trem. Também, né? A visão também é importante para essa parte aí. No ouvido do sininho tocando. Sim. Eles nos deixam alertas o tempo todo, não é? Os sentidos são percepções, nos deixam alerta, nos dão cuidado, não é? Eles nos protegem de muita coisa. Os dons de ministério, que são 5, é como 5 sentidos. Eles servem para nos proteger, cuidar, para a vida do corpo da igreja. Faz sentido? Então, pensar um pouco nessa relação, né? Que é bem, bem importante. Proteção e cuidado do corpo. A definição dos dons. Está amarelo de novo, né? Estava muito pesado, deixei bem claro. Ficou? Foi, voltou. Aê! Apóstolo, né? Isso aqui é uma definição geral, que a gente não vai falar de cada um deles hoje, tá? Só para a gente ter esse início. Apóstolo vem da palavra grega apóstolos, né? O enviado adiante, que vai primeiro, né? O que abre caminho. O profeta, né? Essa palavra aí, eu não sei falar em grego, tá, gente? Profeteu. Prever eventos, divino, falar. Não é ponto lá não, está debaixo de inspiração. Falar debaixo de inspiração. Então, o profeta é essa pessoa que prevê eventos de forma divina, né? Vem do divino, falar debaixo de inspiração de Deus. Ele fala inspirado por Deus. Não é, a gente vai falar depois disso, mas já vamos adiantando, não é palavra de profecia, dom do Espírito Santo, que a pessoa chega e fala, né? Assim diz o Senhor, tarará. Não, o dom de ministério do profeta, lembra? É para treinar os santos para o serviço. Então ele vê adiante. O profeta é um excelente pregador, no caso. É um cara que tem uma Também. revelação diferenciada. Tem uma revelação diferenciada. De uma palavra, sim. assim, no versículo simples, o cara traz uma pregação. Porque é inspirado, né, por Deus, aquela palavra profética, né? Para os nossos dias, para esse tempo. Então ele olha para o movimento, o tempo, na dimensão espiritual, que tempo é esse da igreja, das coisas, do mundo, para onde estamos indo, né? Esse é o profeta. O evangelista, ó que bonito. Um mensageiro de boas novas, né? E ele traz essa mensagem dificilmente é impossível não ter apelo no culto em que o evangelista prega. Todo culto vai ter apelo e vai ter conversão. Entende? Tem uma unção específica sobre ele a respeito disso. Pôr em liberdade os que estão cativos, né? Abrir a mente das pessoas para a compreensão do evangelho, essa unção específica. Né? Ele tem essa facilidade de penetração, de acesso em outros lugares, em igrejas que os demais dons talvez não tivessem, e o evangelista tem, porque ele tem essa boa nova, ele sai com essa mensagem, e essa mensagem, a forma com que ele opera no dom, ela vai atingir, não tem como ela não atingir. O pastor, né? Poimento. Pastor de ovelhas, aquele que cuida do rebanho de ovelhas. Ele tanto guia as ovelhas, como ele alimenta o rebanho, ele observa as ovelhas. Percebe? Eu só tenho que louvor, gente, tá? Então, o pastor é esse que guia, alimenta e observa as ovelhas. Né? Está ali pastoreando.
Ele dá direcionamento, vai guiando, né? Ele alimenta com a palavra de Deus, né? Com o ensinamento, o conselho, ele guia e ele observa, né? O mestre didascalo, ele é um instrutor da palavra de Deus, o mestre. Normalmente são aquelas palavras assim, que são mais longas, que tem muitas digressões, né? Que são aqueles parênteses, são muito cheios de detalhes, né? E nem sempre os outros dons têm paciência com o mestre enquanto ele está pregando, né? Porque ele vai nos pormenores das coisas. Como reconhecer o chamado para os 5 ministérios? Né? Isso é importante. Como que a gente reconhece? Como que eu vou saber que eu tenho um chamado, né, relacionado aos 5 ministérios aqui? Primeira coisa, em primeiro lugar, uma testificação interior. O que quer dizer isso? Né? Lá em Romanos 8, 14, 16, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Né? Então é uma testificação. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Como você sabe que você é salvo? Quem te falou? O que te garante? Fé. Como é que você sabe? Como é que a fé faz você saber? É o Espírito. O Espírito, né? Dentro, uma testificação, uma confirmação no nosso espírito de que Deus é vivo, real, presente na minha vida. De que o Espírito habita dentro de mim. Não é o que alguém me disse, é algo que eu sei por uma testificação interior. Né? Eu sinto a presença dele em mim. Eu percebo a presença dele em mim. Uma testificação interior, uma impressão, essa impressão forte, na verdade, não é só uma impressão, né? Do jeito que a gente pensa, uma impressão. Não. Né? Essa confirmação. Então, primeira coisa, se eu sou profeta, né, dom, profeta, no meu espírito eu tenho isso claro. Ninguém me disse, ninguém profetizou na minha vida dizendo que é isso. O meu pai e minha mãe não falaram isso para mim. O meu pastor não disse nada a respeito. Eu tenho uma testificação interior, algo que me move, algo que está me chamando para isso. Se é pastor, apóstolo, é a mesma coisa, mestre, é algo no meu espírito. A primeira forma de saber se eu tenho esse chamado é Deus fala comigo primeiro, no meu espírito. É uma testificação interior. Não vem de fora, vem de dentro. Isso é via de regra, tá, gente? Uma unção específica. A pessoa que se move num dom, um dom de ministério, né? Ela manifesta diversos dons, né? Que são equipamentos. Então Deus já as equipou para manifestar aqui. Né, com os dons do Pai, e o batismo com o Espírito Santo vai trazer aquele equipamento dos 9 dons que vão trabalhar juntos e eles vão evidenciar todos os dons que estão lá, do Pai e do Filho. Né? Então o batismo do Espírito Santo ele tem essa função também, de evidenciar. Quem tem esse dom, ele tem uma unção específica. Como que a gente sabe que tem uma unção? Né? A gente não sabe, as pessoas que percebem. Ai, como eu sou ungido, estou sentindo. Às vezes é febre, né? Não é unção. Dor de barriga, sei lá, né? Não, gente, é unção, né? A gente não olha no espelho. Nossa, tá começando assim uma auréola aqui. Tem uma parte já aqui, ó. Não. A unção é distribuída para o outro. Então, quando a pessoa se move no dom, por exemplo, um evangelista pregando, é assim, arrebatador, você não consegue parar de... O Carlos Anaconda, ele é um evangelista. Ele esteve no Fire, quem esteve lá no Fire, né? Cara, é assim, é sobrenatural, é uma coisa que, né, você não tira os olhos dali, ó. A Hyde Baker, ela é uma evangelista, né? Então, você não consegue, né? Aquilo te prende de uma forma que você não sai dali.
é algo diretivo, é algo específico, é algo muito claro, que antes, puxa, eu não tinha pensado nisso, né? É esclarecedor, é uma unção específica, ele se move em cura, se move em milagres, não é? Se move nos dons do Espírito Santo de uma forma assim, transitando entre eles tranquilamente. Então, uma pessoa que tem um chamado pastoral, né, vai se manifestar também. Né? Ele vai precisar ministrar, tirar, o aconselhamento, né, tirar os carrapichos dali, talvez os socorros vão estar junto, talvez, né, a liderança esteja junto, não sei, vai estar lá. Não é? Palavra de conhecimento para poder trazer entendimento no aconselhamento, palavra de sabedoria pela unção, né, do poder do Espírito Santo. Então, ele vai se mover nesses dons, vai operar nesses dons. Mas os dons sozinhos não servem para nada. Os dons só fazem sentido se distribuídos e relacionados com o corpo. Porque eles vão se unir a outros dons para poder dar sentido, né, e organização e unidade de fé ao corpo. Então, uma unção específica. E, por último, Deus vai abrir o caminho. Porque Ele destaca essa pessoa, assim como Ele fez com Davi. Né? Assim como Ele fez com Amós. Amós, sou vaqueiro, não sou nem de origem de profeta, nem tenho nada a ver com profeta. Né? E agora, eu sou profeta. Porque Deus me chamou. Né? Davi. Deus tira ele de trás das malhadas de ovelha para ser rei de Israel. Todos eles tiveram uma trajetória, né? Não começou assim, rei, né? Não. Chamado para ser rei, né? Humilhado pelos irmãos, né? O trabalho continua com as ovelhas que tem que cuidar do pai, com o trabalho, né, que tem que fazer, né? Ser rejeitado, sofrer, né, lutar guerras, ser perseguido pelo Saul, fugir, né, lutar outras guerras, se fingir de louco para poder se esconder de Saul, se unir com os inimigos para poder fugir de Saul, né? No fim das contas ele foi rei. Percebe uma trajetória, né? Então Deus vai abrindo o caminho. E isso depende do quê? De maturidade, tanto natural, da gente amadurecer para a vida, quanto maturidade espiritual, ir crescendo na igreja, entendendo o meu lugar, o meu propósito, como que eu me movo nos dons, que dons estão ali, como eu vou desenvolvendo isso, e ir operando em vários pontos do corpo de Cristo, até que Deus me coloque onde Ele deseja. Quando a gente olha para os homens e a gente começa a falar, porque Ele não está me vendo, não está vendo o meu ministério, não está vendo o meu chamado, isso é complicado. Às vezes é porque a gente está achando que o cara que está lá é responsável pelo nosso chamado. Desculpa, o cara que está lá. É alguém que tem dom também, está lá no chamado. O chamado é de Deus. É Ele quem chama, é Ele quem envia. É Ele quem treina. É Ele quem prepara tudo. Não são os homens. E Ele vai mover o coração do rei quando for necessário. Quando chegar o tempo. Antes disso, treinamento, manutenção, perseverança. Né? Lá em Provérbios 18, 16. Alguém abre um e o outro abre o outro, por favor. Vamos lá. A gente só para dar uma acelerada, eu já estou quase finalizando aqui. Pode ler o 18, Provérbios. Presta bastante atenção nesse texto. Quem abriu aí? Provérbios. O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os deuses. Certo? Né? Então, aquilo que nós estamos vivendo agora, que hoje, é isso que vai me colocar sobre um lugar maior. Nesse momento, né, eu estou lá no pequeno começo. Lá em Zacarias, ele fala isso, o profeta, né? Não desprezem os pequenos começos. É uma orientação do Espírito Santo. Não desprezem os pequenos começos. O presente que eu vivo, aquilo que eu estou fazendo agora, vai me colocar sobre aquilo que eu devo ser depois. Então, olha para a sua vida agora. O que você está vivendo e fazendo agora? O quanto você está tocando aquele chamado que Ele já testificou no seu interior.
está fazendo em relação a isso? Porque quando a gente começa a olhar nessa direção para nós, a gente vai parar de olhar em volta para os outros e acusar os outros de responsabilizar-se pelo meu chamado. Somente eu tenho responsabilidade pelo meu chamado. Claro que, num contexto que agora não nos cabe, né? A gente precisa de companhias proféticas, lideranças proféticas, né? Que Deus vai colocar sobre a vida para destrancar, romper. Isso é fato. Mas é Deus quem vai fazer isso. Não sou eu que vou cobrar que os outros façam. Isso é o papel de Deus. Se eu tentar fazer isso, estou fazendo o papel de Deus. E como eu não sou Deus, eu vou me ferir, me machucar. Tá? Então, o presente vai me abrir caminhos, né, para algo maior, grande. Lá em Salmo 37,6. Vai lá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Olha lá. Quem vai deixar claro que eu sou justo? Quem vai dar testemunho de mim, do meu caráter, do meu chamado? De acordo com esse texto. Deus. É Ele. É Ele quem vai fazer com que minha luz brilhe como o meio-dia. Não sou eu que vou tentar acender uma luz mais forte. Porque essa luz é artificial e não serve para nada. A luz dele revela e expõe todas as coisas. Manifesta. Tá? Ok. Os dois últimos slides aqui. Vamos ler juntos lá. Vai lá. 1, 2, 3. E... Você não se torna um dom ministerial só porque sente que é um chamado santo e gostaria de responder. Você não pode fazer de si mesmo um dom de ministério. É perigoso fazer algo só porque quer fazê-lo. Você não entra no ministério só porque alguém diz que combina com você. E aí? O que vocês acham disso? Vocês estão quietinhos, né? Porque a gente está estabelecendo os conceitos, né? Vocês ficam mais quietinhos. Hã? É sono mesmo? Muita cajadada, Muita cajadada? Ô Jesus, segura o cajado. Então eu não me torno um dom. Eu recebo um dom da parte de Deus, mas eu não me torno, porque eu vejo, nossa, eu vou me mover igual, vou botar nela, Heidi Baker, né? Quem conhece Heidi Baker, né? Ela tem um ministério, né, poderosíssimo na África, né? E ela cuida ali de crianças órfãos, né? E dá treinamento, né? E discipula a vida delas. Isso já há vários anos. E Deus usa a vida dela de forma poderosa, e não só crianças, né? Mas ela atua com as famílias, né? Com os órfãos em geral, né? Tem órfãos lá que são adultos, muitos deles. Hã? Os filhos dela foram adotados. Os filhos são adotados. Mais de 10, né? Você joga aí, uma galera. Será que teve algum caso de alguém que está ajudando ela? Isso, tua filha? Foi. A filha de sangue daí, né? Foi. Um dos adotados. E aí Deus trabalhou um processo de cura na vida dela, na vida dele, processo de perdão. Então, né, é uma mulher de Deus, assim, que Deus manifesta de uma forma incrível, né, a vida dela. Ai, agora é tão lindo esse chamado, olha que coisa tremenda, eu vou me tornar isso. Vai lá. Deus abriu os caminhos para ela, Deus colocou ela naquela nação, tinha centavos, ela não tinha nada, ela não tinha onde comer, ela não tinha o que fazer nada, ela foi para lá. Não é? Ela foi movida por um chamado, por uma unção. Não posso fazer isso eu mesmo. Eu não posso fazer de mim mesmo um dom. Um dom eu recebo. Né? É perigoso, porque é perigoso, eu vou me ferir. Com certeza. Eu vou ferir pessoas. Né? Você não entra no ministério porque alguém diz que combina. Isso é legal. Né? Sua cara. Não é? Só porque, eu combino, ornou. Você é o seu número, esse chamado. Esse ministério. Nossa, você tem uma cara de apóstolo. Não é? Não. Não tem a ver isso, né? Nada a ver. Né? O dom não combina. O dom é sobrenatural. É porque eu não consigo, por mim mesmo,
Eu sou chamado e capacitado por Deus para realizar. Não é? Então, não combina. Uma coisa importante que eu queria falar aqui a respeito é, né, a gente vai falar disso mais à frente, mas, queridos, um chamado ministerial, né, os 5 dons de ministério, primeiro começa com essa testificação, essa unção que é manifesta. Não é uma palavra de profecia que determina que eu tenho um dom ou um chamado. Isso é furada. Pode ser 10 profecias, não importa. Qual é o papel de uma palavra profética num chamado? Confirmar algo que já está, algo que já existe, algo que já está no interior. Então, se porventura você recebeu algo que lá na minha infância, um profeta foi na minha casa e falou, porque eu estava num culto e levantou um profeta e disse algo para mim. Queridos, isso não é razão para dar sentido para um ministério, de um chamado. Deus não terceiriza o que Ele precisa falar com você. O que Ele precisa falar com você, Ele vai falar com você. O papel do profeta é confirmar uma coisa que já está. Algo que já está acontecendo. Né? Então, a gente vê ali em Antioquia, né? Havia muitos mestres e profetas alinhados, né? Ele diz lá o texto. Havia muitos mestres e profetas em Antioquia. E aí eles estavam em oração e jejum e o Espírito Santo disse, separai-me a Paulo e a Barnabé, né? Para a obra que eu tenho destinado para eles. Né? Uma obra de apostolado. Então não tinha lá apóstolos, tinham mestres e profetas naquela igreja. E o Espírito Santo destacou essas pessoas para... Só que isso já era uma obra que estava acontecendo dentro de Paulo, dentro de Ananias, havia um processo ali na vida deles, e naquele momento o Espírito Santo testificou algo de que eram eles que deveriam, né, que são essas pessoas, dons, que deveriam responder a essa obra do ministério. Mas eles já estavam, entende? E já estava dentro deles. Então não tentem se fazer um chamado, se fazer um dom, porque um dia alguém chegou para você e falou, eis que te digo que você é um pastor, eis que te digo que você é um apóstolo, eis que te digo que você é evangelista. Não são pessoas que distribuem dons, é o Espírito Santo e ele fala com você. E se alguém disse isso, ele está confirmando como profeta de Deus algo que já está dentro de você. Tá? Isso é muito sério, isso é muito grave. E se disse e não está dentro de você, não quer dizer que a profecia é falsa. Não, tudo, está confirmando algo que já está dentro. Não, mas se não tiver dentro. Não vai estar depois de falar, vai ser antes, tá dentro, antes, depois. Se não tiver dentro, não é que a profecia é falsa ou algo desse tipo. Não. Pode ser que não. Olha, por exemplo, Maria, lembra Maria quando ela ouvia, né, algumas coisas a respeito de Jesus, ela percebia algumas coisas, algumas impressões, a palavra diz que ela guardava aquilo no coração. Aquilo testificava de alguma forma, mas ela não tinha compreensão total daquilo. Né? Mas ela recebia e guardava em algum momento. Se aquilo de fato fosse coerente, de acordo com o que testificou dentro dela, aquilo iria se manifestar. O problema é, alguém pode trazer, digamos lá, né, anunciar, Deus pode, porque eu tenho te separado e tal. Uma criança, por exemplo, a criança não tem essa compreensão. E muitas pessoas recebem palavras proféticas na infância sobre um chamado. Né? E aí, se essa pessoa recebeu, naquela hora ela não tem compreensão. Como que não sabe nem que o Espírito Santo está testificando com ela? Ela está aprendendo a se relacionar com Deus, né? Está num processo, talvez, ali. Ela vai precisar ser ajudada naquilo. Mas se aquilo procede de Deus, vai ser confirmado por Deus dentro dela, primeiro. Depois vão vir outras palavras proféticas confirmando o que foi dito e o que está sendo confirmado e testificado dentro dela. A unção, a manifestação de que o dom está lá, para que ela tenha certeza de que o que testificou com ela de fato é aquilo. Né? Os caminhos que vão se abrindo, porque Deus abre o caminho. Não eu me coloco, né? Não me faço. Eu quero ser líder, eu vou lá, eu dou um jeito de falar com o pastor, porque eu tenho talento de líder. Acho que o grande problema não é a profecia dada, é quando você não guarda aquilo no seu coração e fabrica, sem a intenção clara, lógico, né, imediata de zombar de Deus, mas num desejo de agradá-lo de tal maneira que você começa a construir meios para que aquilo se cumpra. A gente vive isso na vida de amigos. A gente vê isso num lugar que eu vivi, numa base missionária. Então,
O problema não é aquilo que é dito através de um profeta. É se você não entender que você precisa guardar aquilo no seu coração no tempo devido, você vai montar uma fábrica dentro de você onde tudo vai ser produzido em prol daquilo. E aí a gente adianta o tempo, acelera, a gente atrofia os músculos. Né? Entende? Então, isso é bem importante, como o Marcão falou, não são coisas ruins, é o corpo cooperando para a edificação, para o serviço e para o treinamento. Né? A profecia é necessária, precisa, ela está lá, ela acontece. Mas era isso, ela é isso que eu preciso guardar. Né? Não que eu vou fabricar um chamado. Para esses dons se manifestarem, é preciso o batismo no Espírito Santo ou não? Não, antes do batismo, porque o batismo do Espírito Santo vai evidenciar ainda mais. Mas eles, né, podem, tanto que existem, né, algumas igrejas que não acreditam, né, no batismo do Espírito Santo, e lá nós temos esses dons muito claros até. O que vai diminuir é vamos dizer, a manifestação, o tipo de operação vai ser, o nível de operação vai ser outro, né? Porque com poder é com poder. Os dons do ministério não são estabelecidos na igreja por meio da profecia. Ela traz uma confirmação de um dom ou um chamado existente, né? Que é o que a gente acabou de falar. Mais alguma pergunta, alguma questão sobre os dons de ministério ainda? Lembrando que é uma base, né, um início que a gente está construindo aqui, e a gente vai trabalhar mais algumas questões a respeito deles, né, que ainda são importantes, e no final não, né, na sequência a gente vai trabalhar cada grupo, né, de 3 provavelmente. 3 e 2. Talvez tenha falado no começo, sim, mas eu não prestei muita atenção, talvez no começo eu fiquei atrasado. Os dons do ministério não é para todos, se manifesta em algumas pessoas, né? Algumas pessoas, porque eles são dons pessoas, né, que vão equipar o corpo da igreja, o corpo de Cristo, vão treiná-los, né, nos preparar para. A gente vai falar da relação deles como os presbíteros da igreja depois, mais adiante. Presbíteros, diáconos, que são cargos, né, de governo. Mas a gente vai entender também depois, a gente vai precisar desenvolver esse pensamento, essa ideia, esse argumento de que, né, os presbíteros são os 5 dons. Os 5 dons. Quem falou? E a gente vai entender que os presbíteros é a mesma coisa que bispo, que é a mesma coisa que pastor, que é a mesma palavra usada para todas essas